Fala pessoal! Eu sou o professor Gleison. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a teoria dos conjuntos, beleza? Vamos lá falar um pouco sobre todo esse conteúdo, um conteúdo importante, conteúdo cobrado pelo Enem e que vocês precisam estar por dentro de cada detalhe, tá bom? A aula é um pouco longa, mas tenha certeza que tem muita informação que você precisa para se dar bem em concursos, em Enem e tudo mais. Valeu? Vamos caminhar? Antes de entrar de fato na teoria dos conjuntos, né, nós não podemos esquecer que existem os conjuntos numéricos, né, que a gente estuda lá desde o ensino fundamental, certo? O conjunto dos números naturais, né, que são os números que a gente usa naturalmente, o nome já está dizendo, serve para contagem, certo? Eu tenho aqui um celular, eu tenho aqui uma caneta, eu tenho aqui 2 livros, né, 2 cadernos, e assim vai, que pode ser contado nesse sentido, quantidade de 1, 2, 10, 20, é um número natural, tá bom? Eu tenho aqui o conjunto dos números inteiros, que é nada mais, nada menos que um acréscimo dos naturais, certo? Em todos os naturais você acrescenta todos os naturais negativos, tá? Na forma negativa, naturais com sinal de menos, exceto o zero. Beleza? O conjunto dos números racionais, ele é composto por todos os naturais, todos inteiros, os números decimais, os números fracionários, ou seja, qualquer número que pode ser escrito na forma de fração, ele é racional, tá? E o conjunto dos números irracionais, ele é escrito por todos os números que não podem ser escritos na forma de fração, certo? Todas as raízes não inteiras e não exatas, melhor dizendo, e todas as dízimas não periódicas. Lembrando, dízimas periódicas são números racionais, porque podem ser escritos na forma de fração. Isso, aquele número 0,31, 31, 31, 31, certo? Que você não consegue parar de escrevê-lo, porque ele é infinito, e as casas decimais você vai ver na repetição lógica, aquele padrão 31, 31, 31 repetitivo, aquele carinha é chamado de período. E nesse caso 0,31, 31 reticência, a fração geratriz dele é 31 sobre 99, tá? Tem várias dicas sobre dízimas periódicas, depois a gente vai colocar um vídeo especificamente só sobre isso, tá? Fique ligado aí no nosso canal. E os números reais não é nada demais, é simplesmente a união entre racionais e irracionais. Beleza? Vamos, de fato, falar sobre a teoria de conjuntos, tá? A teoria de conjuntos é a teoria matemática capaz de agrupar elementos, tá? Dessa forma, os elementos são indicados por letras minúsculas e definidos como um conjunto, como um dos componentes do conjunto. Por exemplo, o elemento A ou a pessoa X. Veja que a gente está botando como letra minúscula, tá bom? E com letra maiúscula a gente representa o próprio conjunto, tá? Enquanto os elementos são indicados com letra minúscula, os conjuntos são representados por letra maiúscula e normalmente dentro de chaves. Além disso, os elementos são separados por vírgula, veja só, por ponto e vírgula. Olha uma representação aqui bem clara, um conjunto A, olha os elementos A, E, I, O, U, letras minúsculas separadas por vírgula ou ponto e vírgula, tá? Os conjuntos eles são apresentados muitas vezes no modelo de diagrama de Venn, certo? Aí tem Euler-Venn. Euler foi o rapaz que desenvolveu muito os conjuntos, a teoria de conjuntos, tá? Deu uma pesquisada sobre a história desse grande matemático, tá? Aí eu tenho aí uma representação com 2 conjuntos, outra representação com 3 conjuntos, certo? Essa parte vermelha dessa primeira representação são os elementos que estão apenas em B, tá? Apenas em B, não estão em A. E aqui eu tenho aqui, nessa parte vermelha, os elementos que estão apenas em B e os elementos que estão apenas em C, e os elementos que estão tanto em A quanto em C, apenas em A e em C ao mesmo tempo, tá bom? Aqui eu tenho uma parte que está em A e está em C, mas também está em B. Então, são algumas colocaçõezinhas importantes, gráficos, vocês têm que saber interpretar esses desenhos, que às vezes vocês vão precisar desenhar, às vezes vão precisar pegar o desenho e saber retirar informações dele, tá? Então, nós temos aí um dos elementos importantes da teoria dos conjuntos, né? Nós temos aí
os elementos importantes na teoria de conjunto, que é a pertence, o símbolo de pertence e não pertence. Tá? Quando o elemento está dentro de um conjunto, a gente usa o símbolo de pertence. Quando ele não está dentro, a gente usa o símbolo de não pertence, que esse é cortado. Beleza? Aqui é W pertence ao conjunto D e J não pertence ao conjunto D. Beleza? A relação de inclusão também é muito importante. Tá? A inclusão aí, o C significa estar contido, e o C cortado significa não estar contido, ok? Então você tem aqui o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. O conjunto, quando é que você usa esses elementos de contido e não contido? Você usa quando está falando envolvendo conjunto, tá certo? Quando você está envolvendo elementos com conjuntos, você fala pertence e não pertence. Quando você está envolvendo conjunto e conjunto, você vai usar está contido, não está contido, ou esse aqui também contém, o C ao contrário, o C para trás, certo? Contém, e o C para trás cortado também não contém, beleza? Isso é importante, hein? Preste bastante atenção no que eu estou falando agora. Quando envolver conjunto e elemento, pertence e não pertence. Quando envolver conjunto e conjunto, está contido, não está contido, certo? Contém ou não contém. Beleza? Então aqui, relação entre A e B. A contém B, dá para perceber que não. Ou A está contida em B, desculpa. A está contida em B. Se todos os elementos de A estiverem em B, beleza, A está contida em B. A, E, I, O, U. Todos de A estão em B, então A está contida em B. O contrário não é verdadeiro. B não está contido em A, certo? Então aqui é C não está contido em B. Por quê? Já dá para perceber pelo primeiro elemento. O P não está em B. Já era, certo? B contém A. Verdade, B contém A, certo? Todos que estão em B, todos os elementos de A estão dentro de B. Beleza? Conjunto vazio. Bem fácil, né? A inexistência de elementos e a representação dele pode ser um abre e um fecha de chave, sem elemento algum dentro, ou simplesmente esse símbolo do zero cortado. Tá bom? Não pode colocar esse cara dentro desse para representar um conjunto vazio, certo? Se você botar esse símbolo aqui dentro desse, você vai ter um conjunto unitário. União, né? Operações com conjunto. Vamos entrar nessa parte gostosa, né, desse assunto. Vamos falar agora sobre união. Olha o que eu falei a vocês, a questão da representação. Importante, hein? União, a palavra já está dizendo tudo. União é o quê? Juntar, tá certo? União significa juntar os elementos. E aí nós vamos falar sobre juntar os elementos de A e B. Dois conjuntos que nós temos aí expostos nesse quadro. Observe. Quem são os elementos de A? A, E, I, O, U. E de B? 1, 2, 3, 4. A união com B, que é essa nossa operação aqui, o U significa união. A união com B é juntar todo mundo em um só conjunto. Ó, a representação na forma de chaves é essa aqui. Essa é a representação na forma de chaves. Tá certo? A representação. A representação na forma de diagrama de Venn é essa aqui. Tá certo? Está sem os elementos, mas aqui eu colocaria, repara, nessa parte de A, nessa parte da luazinha aqui eu botaria A, E, I, O, U. Nessa parte da lua de cá, ao contrário, eu botaria 1, 2, 3, 4. E aqui nessa parte comum, não colocaria nada. Por quê? Porque não existe nenhum elemento de A e de B ao mesmo tempo. Tá certo? Se existisse o elemento de A e B ao mesmo tempo, ele estaria aqui dentro. Tá? Nessa parte que faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Que é o que a gente vai ver exatamente agora. Né? Que é a interseção, né, dos conjuntos. Representada pelo símbolo do U, só que de cabeça para baixo. Tá certo? Mais uma vez. Agora eu tenho de novo dois conjuntos. Eu tenho o conjunto C, formado por A, B, C, D, E, e o conjunto D, formado por B, C, D. Olha só. Prestem atenção que no C eu tenho o B, eu tenho o C, eu tenho o D. Ó, tá vendo? O B, o C e o D estão nos dois conjuntos. Existe um cara que está em um e também está no outro. Quando a gente fala que tem um e tem outro, porque existe uma interseção. O que é interseção? Que está nos dois ao mesmo tempo. 2 ou 3 ou 4 ou 5 e assim vai.
Então, C, interseção com D, vai ser quem? Quem está em C e está em D. Vai ser B, C, D. Beleza? Aqui é a representação com chave. E aqui é a representação com o diagrama de Venn. Certo? Essa parte vermelha é a parte da interseção. Aqui dentro deveriam estar os elementos o quê? B, C e D. Tá certo? Aqui nessa parte branca do C, deveriam estar os quais elementos? A e E. Na parte branca do D, quais elementos? Nenhum, porque o D só tem B, C e D. Então não tem mais ninguém para colocar aqui. Percebe? Então, observe com carinho, é importante saber a nomenclatura e é importante saber a representação. Agora, falando sobre diferença de conjunto. A gente já estuda, né, desde o ensino fundamental, essa ideia de diferença. Que é a diferença? 10 menos 6, 4. Ou seja, existem 4 partes em 10 que não estão em 6, tá certo? E um conjunto? A mesma coisa. Se você quer saber a diferença A menos B, o que você vai fazer? Existe uma parte que está em A e não está em B. Essa é a mesma lógica. Então, eu tenho o conjunto A, e o conjunto B. Quando eu faço A menos B, eu vou analisar o que tem em A e não tem em B. E quando eu faço B menos A, eu vou analisar o que tem em B e não tem em A. Entendeu como é fácil? Então aqui eu tenho A menos B, A e E. Por quê? Porque A está em A e não está em B. E está em A e não está em B. Já B, C e D está em A e está em B. Então, não é a chamada diferença. Certo? Na hora da representação pelo diagrama de Venn, a diferença entre A e B é essa parte que está em A e não está em B. Se fosse B menos A, seria essa parte que está em B e não está em A. Percebeu? Entendeu bem? Vamos lá. Um conceito importante também, certo? Que é muito parecido com o da diferença, porém tem uma grande diferença também, é o conjunto complementar. Veja só. No conjunto complementar, se eu quero saber o complementar de B em relação a A, eu vou fazer B menos A. Professor, é a mesma coisa, então a diferença porém você só pode fazer o complementar de B em relação a A se o A estiver dentro do B. Se o A estiver contido no B. Se o A for um subconjunto de B. Aí você vai descobrir o complemento. Se não for um subconjunto, tá fora. Tá certo? Observe essa imagem aí. Olha o que acontece. Existe um conjunto A dentro de um conjunto B, tá? Nesse caso, pode-se fazer complementar de B em relação a A. É o que falta em B, o que falta em A para ficar igual a B. É o que tem de sobra em B em relação a A, tá certo? Então, aqui, a conta vai ser B menos A. E o resultado vão ser todos os elementos que estiverem nessa parte aí tracejada de azul. Percebeu? Vou voltar aqui uma paginazinha. Aqui, nesse caso, eu não posso fazer complementar de A em relação a B, nem fazer complementar de B em relação a A. Por quê? Porque nem A é subconjunto de B, nem B é subconjunto de A. Nem A está contido em B, nem B está contido em A. Entendeu? No conjunto complementar, para a operação poder ser realizada, certo? Um dos elementos tem que ser subconjunto do outro. Complementar de B em relação a A, o A tem que ser subconjunto de B. Complementar de A em relação a B, o B tem que ser subconjunto de A. Tá certo? Aí eu complementar de B em relação a A. E vamos para frente. Tá? Na igualdade de conjuntos é algo muito fácil, tá certo? Como em qualquer outra operação, 10 é igual a 10, 20 é igual a 20, 100 é igual a 100. Na igualdade de conjuntos, os conjuntos são iguais quando os elementos são iguais. Acabou. Exatamente iguais. Não importa a ordem, tá? Não importa a ordem. Olha aí, um exemplozinho. Conjunto A tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto B, os elementos 3, 5, 4, 1, 2. A ordem está bagunçada no B. Porém, os elementos são os mesmos. Significa que A é igual a B. Tá certo? Uma das operações que são muito cobradas, interessantes, tem questões interessantes, tá? É o conjunto das partes. Tá? O conjunto das partes é interessante. O que é o conjunto das partes? Ele já está dizendo, as partes. Você pega um conjunto grande e separa em partes.
Se você tem um conjunto de tamanho 3, digamos assim, 3 elementos, você vai ter partes de tamanho 0. Por quê? Olha, vou para aqui lá para a definição. Olha, conjunto vazio sempre está no conjunto das partes. Esse é o conjunto que eu chamo de quantidade de elementos 0. Beleza? E o próprio conjunto também é subconjunto dele mesmo. Faz parte do conjunto das partes. Então, olha só. Se eu tenho um conjunto com 3 elementos, eu vou ter, na hora de separar as partes, contar quantas partes tem, eu vou ter um conjunto sem nenhum elemento, eu vou ter um conjunto com esse, um com esse e um com esse. Já tenho 4, né? Certo? Eu vou ter os conjuntos com 2 elementos. O primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro, o segundo tem o terceiro, já são mais 3, então já 4 mais 3 já são 7, beleza? Eu tenho aí também o conjunto de todos eles juntos, que são os 3. Aí eu completo quanto? 8, tá certo? E existe uma formulazinha para você calcular, porque eu fiz com 3 elementos, que é facinho. A gente vai fazer um negócio desse com 5, 6 elementos. Agrupar, reagrupar, arrumar grupo de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Dá um trabalho danado, mas nós temos uma formulazinha bem básica. A matemática ela vem assim para facilitar a nossa vida, né? Ela às vezes bota uma forma complicada, mas depois ela diz, você pode ir por aqui, certo? É um caminho diferente, você resolve as coisas com muita facilidade. E o caminho mais fácil, certo? É o caminho, voltando aqui um pouquinho. O caminho mais fácil é o caminho da fórmula 2 elevado a n. Veja só, olha. Quem é 2, quem é n? Professor, você tá louco? Não tô vendo nada aí. Beleza? Se você quer saber quantas partes, ou melhor, quantos subconjuntos tem o conjunto das partes, tá certo? É só você pegar o número de elementos, n, 3. O exemplo que eu dei, 3. Se o número de elementos é 3, é só você fazer a potência 2 elevado a 3. Acabou. Tá certo? 2 elevado a 3, acabou. Não tem mais segredo, não tem pra onde ir. É facinho, facinho. Então, veja aí o exemplo que eu estou falando agora, seja o conjunto A, formado por A, B, C. Olha aí as partes de A. Partes de A. Só o A, só o B, só o C, só o AB, o AC, o BC, o ABC todo e o conjunto vazio. Quantos elementos? Como eu contei naquela hora? 8. Tá certo? 8 elementos tem o conjunto das partes. Só que cada elemento é um subconjunto. Por isso que ele está aqui dentro de chaves. Tá certo? Aqui é um elemento. Um elemento com as chaves e tudo. Se eu botar só a palavra, só a letra A, não é um elemento. Presta atenção. O elemento é ele completo aqui, dentro dessas chaves. Tá certo? E aqui, como eu falei a vocês, o modelo matemático que faz a gente calcular o número de elementos do conjunto das partes. Toda vez que você quiser calcular o conjunto das partes, é só fazer 2 elevado a n. Quem é n? É o número de elementos do seu conjunto. A, B, C. 3 elementos. Percebeu? E aí vamos começar a resolver os nossos problemas, tá? Vou deixar alguns problemas resolvidos aqui e no final vou deixar mais alguns para que vocês resolvam. A resposta vai estar lá, mas você tem que saber chegar até ela, beleza? Então considere os conjuntos MN, tais que M, união com N, M de união, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. M, interseção com N, 1, 2. N menos M é N menos M, não é o contrário. 3 e 4. Assinala a alternativa correta. Ele dá como resposta para você ou o conjunto M ou o conjunto N, certo? Ou seja, ele quer que você descubra quem são os elementos do conjunto M ou quem são os elementos do conjunto N, tá certo? Nós vamos achar os dois e vamos ver o que é que ele está procurando, na verdade. Vamos lá? Dê uma pausazinha, pense, certo? Vai resolver esse problema com diagrama de Venn. É o melhor caminho. Beleza? Vai lá. Olhe como eu fiz para vocês, tá? Olha só. Vou começar a resolver. Repare como eu fiz. N menos M. Vamos interpretar o que ele falou. O que é N menos M? É o que está em N e não está em M. 3 e 4. Botei aqui. Percebeu? Agora ele deu depois essa informação. M interseção com N. 1 e 2. O que é isso? Interseção. É o que está nos dois ao mesmo tempo. 1 e 2. Eu peguei e botei aqui. 1 e 2.
tá bom? Na parte que representa a interseção, no olhozinho do meio. E o que é M união com N? Juntar tudo. Quando junta tudo, vai ter 3, 4, 1, 2, 5 e 6. Mas, se 3, 4, 1 e 2 não estão aqui, só podem estar, ou se 5 e 6 não estão aqui, só pode estar aqui. Tá certo? Por isso que ficou dessa forma representada a nossa resposta. Agora a gente olha lá na lista de resposta e vê se ele disse os elementos de N são esses. 1, 2, 3, 4. Se tiver essa opção, N, 1, 2, 3, 4. Vamos ver? N, 1, 2, 4 está errado. N, 1, 2 está errado. Então a resposta vai ser com M. Vamos voltar? Quem vai ser M? 1, 2, 5, 6. 1, 2, 3. Está errado. 1, 2, 5, 6. Pronto, a resposta certa, a resposta letra B. Bem fácil, bem prático, mas você precisa saber o conceito de união, de interseção, certo? E de diferença. Tem que saber os conceitos, senão, babau. Beleza? Vamos para mais um problema, agora um problema da UNEB da Bahia, certo? Vamos lá. Em um vestibular, 80 alunos acertaram pelo menos uma questão entre as questões número 1 e número 2. Sabe-se que 70 deles acertaram a questão 1. 50 acertaram a questão número 2. Poxa, agora deu um balaio de gato na minha cabeça. Não só foram 80 que acertaram pelo menos uma? Certo? Entre 1 e 2. E agora, quando junta, acertaram 70 a primeira e 50 a segunda. Dá quanto? Dá 120. Espera aí, já passou. Já sei. Sabe o que é? Existe interseção. Existem caras que acertaram as duas. A primeira e a segunda. E aí contou o quê? 2 vezes. Entendeu a ideia? Vamos lá? Vamos para a resolução dessa questão. Sempre dê uma pausazinha, sempre vá tentando desenvolver, certo? E depois caminhe para frente que a gente tem todas as respostas dessas questões. Lá vai. Olha o que a gente fez. Ó, o que ele disse? Ele disse que o número de pessoas que acertou a questão 1 foi 70. E o que acertaram a questão 2, 50. Só que ele disse que o número total que acertou 1 e 2 foi quanto? 80. Olha o que foi que a gente fez. 70 mais 50 dá 120 e já passa. Certo? Como tinham 80 na verdade, só pessoas que fizeram as questões, 120 menos 80, tinha passado quanto? 40. Esse valor que passou para dois conjuntos é exatamente a sua interseção. Tá certo? É exatamente a sua interseção. Então, é só você agora, para descobrir quantos acertaram a primeira e quantos acertaram a segunda, é só você fazer uma pequena subtração. Olha. Na primeira, 70 menos 40, 30 pessoas acertaram a questão 1. Na segunda, 50 menos 40, 10 pessoas acertaram a questão 2. Então, no final das contas, 30 acertaram a 1. O conectivo, presta atenção no conectivo. 30 acertaram apenas a 1. 10 acertaram apenas a 2. 40 acertaram tanto a 1 quanto a 2. Podem somar que você vai perceber que vai dar um total de 80. Respondendo o que ele perguntou, o número de alunos que acertaram ambas as questões é? Resposta letra A. Certo? 40 alunos acertaram ambas as duas questões ao mesmo tempo. Questão joia, questão boa. Então, vamos para frente, vamos para mais uma, certo? Espero que vocês tirem todas as suas dúvidas e consigam resolver qualquer questão de conjuntos. Tá, vai, uma questão da OBM, Olimpíada Brasileira de Matemática. Certo? Boa. Vamos lá. Em um hotel há 100 pessoas, onde 30 comem porco, 60 comem galinha e 80 comem alface. Qual é o maior número possível de pessoas que não comem nenhum desses dois tipos de carne? Não quer que coma nenhum tipo de carne. O problema não é o alface, são as carnes. Porco ou galinha. Beleza, não pode comer nenhum dos dois. Ok, vamos organizar isso. Pense aí comigo, analise, certo? Então, olha, são 100 pessoas,
30 comem porco, 60 comem galinha, 80... Vixe, só são quantas pessoas? 100. Quando você junta esses negócios, 30, 60 e 80, você já tem 170, tá certo? Já tem aí 70 a mais. E ele quer saber qual é o maior número possível de pessoas que não comem. Se ele quer que o maior possível não coma a carne, tá certo? Então eu quero ter o menor número possível de pessoas comendo as duas carnes. Eu tive uma ideia, hein? Repara como é que a gente resolve esse problema. Coloquei aí 4 formas de representar. 4, certo? Poderia fazer mais, certo? Poderia fazer mais. Observem a primeira forma de representação. O P significa carne de porco, o G, carne de galinha e o A que comem alface. Olha só, se a gente colocar aqui que 30 dos que comeram carne de porco, esses 30 também comeram carne de galinha, e se eu botar aqui que 30 que comeram a galinha também comeram alface, aqui vão sobrar quantas? 40 pessoas para dar 100, né? Para dar 100, deu 100, percebeu? Então 40 pessoas comeram alface, só apenas alface. 30 pessoas comeram galinha e alface. 30 pessoas comeram porco e galinha. Beleza, deu 100, mas tem um erro aí, certo? Qual é o erro? Observe bem, ó. 80 pessoas comem alface. E se você pegar aqui o conjunto alface, ó, só tem quantas pessoas? 70. Bate o 100, mas não bate o 80. Então essa representação ela está errada. Tá certo? Tá errada. Então vamos para cá. Vamos para essa aqui. Presta atenção. Coloquei aqui, porco 30. Só que eu distribuí de forma diferente. 10 comeram porco e galinha. 20 comeram o porco, comeram a galinha e comeram o alface. Na da galinha, continuei no mesmo lugar. 30 comeram galinha e alface. Vamos olhar aqui dentro agora. Ó, aqui dentro eu tenho 30, 30, 60, mais 20, 80, mais 10, 90. Puxa, agora bateu 80, mas não bateu o 100, certo? Aí, professor, então é só botar 20 aqui, mas se botar 20 aqui, vão ficar 40 do porco. Certo? Ah, então é só botar aqui mais 10 aqui, botar 40, mas se botar 40 aqui, vai ficar, já tem 60 de galinha, aí vai ficar errado, tá certo? Beleza, e se botar aqui 40? Se botar 40 aqui, vai passar dos 80. Então, essa organização não tem como ser feita dessa forma, tá certo? Então, vamos lá para outra estratégia. Vamos mudar os elementos. Foi o que eu fiz. Botei aqui, nesse local, 21 que comeram porco e galinha. 10 que comeram porco, galinha e alface. 29 que comeram galinha e alface. E 41 que comeram alface. Vamos lá, vamos fazer a soma. Olha, 41 mais 29 já bateu 80. Tá vendo? Já bateu 80. Aí aqui ele vai ter 90, aqui ele vai ter 111. Já está errado. Então também não vai ser o 41. Tá certo? Você percebeu que passou de 100 esse, faltou 100 nesse, deu exatamente 100 esse, o erro foi aonde? O erro aqui foi no 70, né? Então, eu tenho que bater todas as características. Vamos para esse aqui. Ó, mudei um pouco a ideia. 20 comeram galinha, 10 comeram galinha e alface, 30 comeram porco, galinha e alface e 40 comeram só alface. Observe, ó, 40, 50, mais 50, 100. 40, 50, 80. Aqui dentro da galinha, 20, 30, 60. Aqui dentro do porco, 30. Olha, tudo bonitinho, certinho, certo? E quantas pessoas não comeram nenhuma das duas carnes? 40. Mais uma vez, bateu o 100, ó, e o 40 é quem conseguiu aqui. Com 41 passa, com menos de 40 aqui pode dar menos de 40? Pode. O que não pode é dar mais, certo?
no que não pode dar mais. Se a gente for pegar várias e várias questões, você vai perceber que aqui você vai conseguir fazer arrumações com 39, com 38, com 40, mas não vai conseguir fazer a arrumação onde nesse localzinho, na parte do alface, seja 41, certo? O máximo mesmo aqui é 40 pessoas comeram apenas alface, ou seja, não comeram nem a carne de porco, nem a carne de galinha. E aí nós teremos como resposta a letra C, certo? Essa é uma questão de raciocínio que envolve o conjunto e você precisa ter paciência para ir testando as possibilidades, tá certo? Uma dica que eu dou a vocês é o seguinte: use as informações que vocês têm aqui, certo? Tentasse com 10. Só que, olha, qual é o maior número possível? Tenta com 10. Se conseguir. Nesse caso, eu começaria pelo maior. Quem é o maior? 50, né? Certo? Tentava com 50. Se não conseguisse, tentava com 40. Se conseguisse, acabou. Tá certo? Acabou. Esse seria a sua resposta. Se não conseguisse 40, ia baixando. E o primeiro que você conseguisse, o mais alto possível, seria a sua resposta. Tá bem? Então aí eu vou deixar para vocês algumas questões. Tá? Dê uma pausazinha no vídeo, anote, tire foto, faça print o que você achar necessário. Certo? E tente resolver as questões. Aí vocês podem colocar nos comentários aí quais são as questões que vocês tiveram dúvidas. Se quiserem que a gente refaça o vídeo explicando melhor as questões, inclusive essa que eu vou deixar para vocês, tá? Deem uma olhada, deem uma avaliada, é muito importante que vocês se debrucem a tentar resolver esse problema, tá? E melhorem a sua capacidade de resolução de problemas nesse conteúdo, que é um conteúdo importante, é um conteúdo cobrado em concurso, cobrado em Enem, principalmente a parte de lógica. Depois aprofunde mais com outros vídeos, acompanhe aí os canais que a gente vai tá divulgando. Dessa vez eu divulguei o canal do professor Eduardo, tá? Então vamos lá, estudem, joguem duro e até a nossa próxima aula.